São 8 horas e 11 minutos aqui, horário de Valinhos. Valinhos é uma república independente, a gente tem um horário independente aqui também. Vamos começar. Então, como eu estava falando, eu me reuni com o Neto, na verdade não nos reunimos, apenas conversamos pelo WhatsApp, e dividimos a nossa live em 3 partes, né? Na primeira parte, eu vou falar o mais breve possível sobre a independência do Brasil, dando um pouco continuidade da semana passada, né, a respeito do que nós conversamos na semana passada. Depois disso, eu vou passar um videozinho de 3 minutos e meio da Lilia Moritz Schwartz, que é antropóloga, que fala sobre a independência, num programa que ela participou como entrevistada do Roda Viva, né, da TV Cultura, que tem um ótimo programa de entrevista, aliás, às 10 horas da noite, toda segunda-feira. TV Cultura, que é a TV aqui do estado de São Paulo, né? A TV cultural aqui do governo do estado. E, ao final e ao cabo desta live, o professor Neto irá declamar uma poesia de sua autoria, que eu já tive o privilégio de ouvir, que ficou simplesmente sensacional, né? Sensacional, que nós vamos ouvir aqui. O professor Neto vai nos dar a honra de enfim, declamar essa poesia para a gente, tá? Está belíssima mesmo, não estou falando isso só porque tenho grande simpatia pelo professor Neto, não, é porque, de fato, ficou muito bonita, tá? Então, vamos lá iniciar a nossa... de nada, Neto, você merece. Vamos começar aqui a nossa conversa. Hoje eu vou hoje eu vou falar bem menos, tá? Porque a Larissa está aí, ela não gosta que eu falo muito. Semana passada eu falei muito, né? Ainda bem que Nada a a ver, Larissa, gente, tá ainda bem que a Larissa não viajando. estava, né? Ainda bem que a Larissa não estava, assim, não recebi nenhuma censura. Já estou brincando, é que eu falei demais mesmo semana passada. Professor de história é uma droga divina. Jean, professor de história começa a falar, cara, não para mais a desgraça. Mas eu vou tentar falar o mínimo possível hoje, porque eu quero ouvi-los. Semana passada, o Jean participou ativamente com perguntas muito pertinentes, né? A Divina também, acho que a Dineide, que estava, não sei se ela está hoje ou não, também participou bastante. Acho que a Nauzira falou. Eu não me lembro qual aluna que disse que trabalhou já com cana-de-açúcar, né? Com produção de açúcar, enfim. Vocês participaram ativamente e eu quero dar mais espaço hoje aqui na nossa live. Vou aqui compartilhar, então, rapidamente uma janelinha, tá? Com a live de hoje, existe essa corruptela de hoje para doje, e vamos continuar falando de independência do Brasil, né? Naquela ótica que a gente estava falando na semana passada. Basicamente, o que eu falei a semana passada, e o Neto corroborou comigo, foi mostrar que o Brasil se torna independente de Portugal em 1822, mas a pergunta que a gente quis responder é: se torna independente do quê? Né? Afinal de contas, o Brasil se torna independente porque ele era dependente, então, né? Ele era dependente do quê? Basicamente, o Brasil era uma colônia portuguesa. O Brasil foi colonizado por Portugal, e eu mostrei aqui alguns aspectos centrais da colonização, e basicamente o que dá para relembrar com alguma importância hoje é o fato de que os portugueses vieram para cá, colonizaram, né, escravizaram africanos, escravizaram indígenas e tal, com o objetivo de extrair riquezas, né, transferir riquezas daqui do Brasil, riquezas aqui geradas, para Portugal, para a coroa portuguesa, ou seja, para o governo português, coroa porque era monarquia, e também para um grupo social, né, uma classe social muito importante, que teve muito lucro com isso, que era a burguesia comercial lá, né, que eram os comerciantes. Então, foi isso que eu falei a semana passada. Hoje, eu quero chamar mais atenção para quê? Para outros aspectos que vão, na verdade, redundar na discussão da independência do 7 de setembro de 1822.
Como foi a colonização? Assim, a colonização, os portugueses chegaram aqui, escravizaram os índios, escravizaram africanos, e os indígenas e africanos aceitaram numa boa tudo isso, né? Bate em mim, me joga na parede, me chama de lagartixa, que eu gosto? Não, de forma nenhuma, nunca. Os caras resistiram, muitos indígenas resistiram o tempo todo, os africanos também. Então você teve muitos conflitos. Eu não vou aqui citar quais conflitos, mas tem uma grande guerra entre indígenas e portugueses na metade do século XVI, a Guerra Guaranítica de 1555. Né? Os africanos nunca aceitaram a escravidão. Os caras se revoltavam, eles fugiam. Né? A fuga era o principal meio de resistência dos africanos. Africanos, enfim, matavam seus senhores, seus feitores, suicidavam-se. Né? Não vai imaginar que seja algo muito legal você sair da sua terra e ser escravizado e né, ser obrigado a ir trabalhar em outro lugar sendo chicoteado. Então, houve sempre uma resistência por parte dos africanos e por parte dos indígenas, tá? Houve aceitação. Muitos historiadores discutem o grau de violência que havia no Brasil na escravidão brasileira, tá? E compara com a escravidão norte-americana, porque nos Estados Unidos também houve, né, escravidão. Eu costumo não levar em consideração essa discussão, porque a escravidão por si só é uma violência, né? É uma violência. O Neto está lembrando aqui, Morreu de Tristeza, tinha um nome isso, né? Era Zambo, algo do tipo, né? Eu não me lembro. Isso tem na documentação. Banzo, exato, Marcos. Obrigado, Marcos. Nos jornais, na documentação que os historiadores investigam, muitas vezes o escravo ficava doente e aparecia lá Banzo, né, como o nome de uma doença. Na verdade, é tristeza, né? Tristeza, porque imagine vocês, né? Imagine nossos filhos, nossos pais sendo submetidos a isso, né? É algo indescritivelmente horroroso. Bom, e hoje eu quero focar, além de falar o que eu chamo de resistências desses povos que foram dominados, foram escravizados, né? Lembrar que a escravidão indígena aconteceu de maneira muito significativa no século XVI e XVII. A escravidão indígena só vai ser proibida em meados do século XVII, e mesmo assim continuaram, né, escravizando na boa. E vamos partir para algumas outras observações sobre revoltas específicas. Alguém levantou a mão? Não sei quem foi. Quem levantou a mão, fique à vontade para falar. Abra o seu microfone e fala que eu te escuto. Fala, Luciana. Fala que eu te escuto. Abre seu microfone. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, eu só entrei agora porque eu estava fazendo um doce de leite. Que bom, que bom. Vai trazer para nós o doce de leite também ou não, Luciana? Não vai dar, né? Mas tem como chegar aí? Não dá, né, filha? Tá certo. Mas, obrigado por avisar, querida. Seja bem-vinda, viu? Mesmo um pouco atrasada, é legal que você chegue. Tá bom? Obrigado. Tá. Só abaixa sua mãozinha agora, linda, para a gente, né, não confundir aqui. Gente, quando se fala em independência, a primeira imagem que vem é sempre essa daqui, né? É sempre essa daqui que está aqui na sua tela agora. Essa imagem, que é na verdade, uma pintura, eu acho que é do Pedro Américo, se não me falha a memória, é um pintor do século XIX, o Neto está dando lá o positivo dele, então foi o Pedro Américo que pintou essa tela. Essa tela foi pintada muitos anos depois da independência. Essa tela foi pintada, se não me falha a memória, na década de 70, lá do século XIX. O Neto pode me confirmar aí. Acho que foi o Pedro II que do Pedro II, E a independência foi em 1822, né, para vocês terem uma ideia, né, do quanto a tela é idealizada, né? Então, a tela é uma idealização do que foi a independência, visto que o pintor fez a pintura, sei lá, 40 anos depois. Ela é uma idealização com um objetivo, o objetivo de sedimentar a imagem e criar a imagem, sedimentar, chamar a atenção de um herói, né?
os heróis na história, de uma forma geral, são criações. São criações. Todos os heróis são criados. São criados pelos meios de comunicação, pelo poder político, pelos governos. Nesse caso aí, quando Dom Pedro II pede para fazer essa pintura, ele está, na verdade, não criando, porque naquele momento Dom Pedro I já era considerado um herói, mas está sedimentando a imagem de um herói, né? Com Dom Pedro I, o bravo que libertou o Brasil de Portugal. Tomar cuidado com isso. Nós precisamos tomar cuidado com isso e analisar essas imagens ou essas criações de heróis com muito cuidado. Por quê? Porque antes de Dom Pedro I, muito antes de Dom Pedro I, muitos outros morreram pela independência do Brasil. Muitos outros morreram. Mas por que Dom Pedro I ficou lembrado, né? Ele ficou como mais lembrado na história? Porque ele era filho de Dom Pedro II, porque ele era português, porque ele representava a classe proprietária de terras e de africanos escravizados, porque ele representava a elite, por isso que ele transformou-se num herói. Ah, mas professor, quais os outros que lutaram pela independência? Olha, esses 4 aqui que estão nesse cantinho aqui, ó. O Lucas Dantas, o Manuel Faustino, o Luiz Gonzaga e o João de Deus. Esses 4 aqui, eles lutaram na Conjuração Baiana de 1799, que foi um movimento em Salvador, na Bahia, que buscou, né, organizar a população para lutar contra Portugal pela independência. E foi um movimento muito interessante, porque desse movimento participaram as elites locais, algumas partes das elites de Salvador, setores médios, mas teve muita participação popular do povão. Agora, quem que é o povão da época? O povão da época é branco pobre, são os brancos pobres. O povão da época são os ex-escravos, libertos, portanto, né? Século XVIII, XIX, quem deixa de ser escravo passa a ser chamado de libertos. Eles não são livres, não, hein? São libertos. Tem uma série de limitações para eles. E também de escravos. Ou seja, você teve a participação até de escravos nessa revolta, que visava a mesma coisa que Dom Pedro fez, independência do Brasil em relação a Portugal. E nessa conjuração baiana, você tem o quê? Você tem uma repressão violenta do governo português. Esses 4 aqui foram condenados à morte, foram enforcados, tiveram seus corpos dilacerados, esquartejados e distribuídos por toda a região. Por que eles fizeram? Por que o rei mandava fazer isso? Por que o rei mandava fazer isso? Para que todos pudessem ver o quanto sofreriam aqueles que lutassem, né, pela independência, aqueles que ousassem ser contra ou serem contra uma ordem do rei, né, uma ordem do rei de Portugal. Aí é preciso lembrar que naquele momento se vivia um regime político chamado absolutismo, ou seja, o rei mandava e desmandava e ninguém podia falar nada, né? O regime absolutista é um regime em que o rei governa de acordo com a telha dele, né? Isso foi muito comum na Europa entre os séculos XVI e o século XVIII, esse regime absolutista. Então, aí está um exemplo de heróis que não são lembrados como heróis hoje em dia. Por que eles não são lembrados como heróis? O que você acha, Divina? O que você acha, Jean? O que você acha, Solange? Luciana? E mais 8 pessoas que estão aqui na minha frente. Estou vendo aqui o nome de todo mundo e aqui aparece mais 8 pessoas. Jalon, por que será que eles não apareceram tanto quanto Tiradentes, tanto quanto Dom Pedro I? Fala que eu vos escuto. Porque eles não eram tão importantes para o rei? Eles eram apenas escravos? Pode ser, exato, eles eram de um grupo social não privilegiado, não interessado. Fala, Luciana. Dia 7 de setembro foi quando foi um barracão, né, que pegou fogo, um monte de mulheres dentro. Não, aí é o 1º de maio nos Estados Unidos. Ah, verdade.
é outro evento. É o que acontece nos Estados Unidos, que dá origem ao Dia do Trabalhador, 1º de maio, né? Não, 7 de setembro é a independência do Brasil, dia que Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, supostamente, né? Grita Eu acho independência. que o dia 7 de setembro é o não sei o que de português, que é o rei, não sei de quê, da Inglaterra. De Portugal. Portugal. Isso. E ele protegia muito os escravos, não era? Não protegia nada, pelo contrário. A independência do Brasil, por parte de Dom Pedro I, ela foi feita daquele jeito que foi feita, exatamente para evitar que os escravos fossem libertados, né? A Lilia Schwartz fala isso com muita propriedade, a gente vai ver no vídeo. Eu acho que se não tivesse esse negócio de escravidão, se o povo, né, os mais brancos, acho que tinha feito nós tudo de escravos, se não tivesse aparecido essa lei, né? Eles fizeram, em grande medida, fazem até hoje, viu, Luciana? O Adalto. Fala, Divino. Foi a filha de Dom Pedro II a que libertou os escravos, né? A princesa Leopoldina. Não foi isso? Não, foi a princesa Diana. Eu posso falar sobre Isabel. isso. Posso falar isso com prazer, vou tentar resumir. Só que aí nós Mas estamos ainda avançando. não está na época. Só aí que aí nós estaremos avançando de 1822 para 1888, tá? Mas, de forma geral, sim, foi a princesa Isabel quem assinou, né, em 88, a Lei Áurea. A Lei Áurea. Mas vamos lembrar que quando ela assina aquele papel, tem muito poucos escravos no Brasil, tá? No Ceará, quando ela assina no Ceará, a escravidão já tinha acabado, porque eles terminaram antes no Ceará do que no Brasil todo. A Helena está dizendo que vai se ausentar. Bom jantar, querida. Lembrar também que você teve um processo que levou a uma redução significativa do número de escravos por conta da campanha abolicionista, tá? Assim, e outras coisas que eu nem vou dizer aqui, tá? A resistência escrava aumentou muito. Quando a princesa Isabel assina o papel, tem muito poucos escravos no Brasil. E, além disso, nesse momento, em 88, você já tem uma forte migração europeia, né? Especialmente italianos aqui para o Sudeste. Mas, de fato, foi ela que assinou o papel. Foi ela que assinou o papel. Mas, repito, né? Toma cuidado com essa ideia de construção de heróis, tá? Toma cuidado, porque eu vou lembrar sempre, ó, esses 4 aqui não são lembrados como heróis, mas eles lutaram pela independência. Você tem, já te falo, passo para você já, Jean, você tem um número muito grande de pessoas que lutaram pelo fim da escravidão que também não são lembrados, né? Uma quantidade muito grande. Luiz Gama, por exemplo, né, para falar de que não são considerados heróis. Isso é chamado burocracia hoje? Não. Por não serem lembrados, eu acho que, mas não apareciam. Eu não acho que é burocracia divina, eu acho que é uma questão de como a memória nossa é construída com o objetivo de fazer com que as pessoas não saibam as pessoas que lutaram pela independência. Já vou falar dessas 3 mulheres aqui também, né? Vou falar do Tiradentes. Eu acho que é uma questão política. É uma questão de pegar a história e usar a história em seu proveito, na minha opinião, tá? Na minha avaliação. Ou seja, em proveito de quem? Das elites proprietárias. Vamos lá, primeiro o Jean, que acho que levantou a mão, e depois a Solange. Professor, eu acho que não é citado na história hoje, porque a história hoje, ela se apresentar, é que, tipo, se eles fossem lançados no livros, será que eles não seriam como Dom Pedro I? Mas, tipo, no caso, como ele foi o vitorioso, eles não é lembrado hoje porque eles não ganharam? Podia ser por isso? Ou não? Pode ser também, Jean, uma boa hipótese a sua. Vale lembrar que você lembrou de uma coisa que eu aprendi na universidade, né? A história é escrita pelos vencedores. Aliás, tem um livro famoso de um professor meu, Edgar Dedeca, que fala isso, né? Sobre a Revolução de 30. A história é escrita por quem vence, né? Ou é escrita por aqueles que querem uma outra memória,
que é o nosso caso, que é o meu caso, por exemplo, que eu quero construir outra memória. Eu quero que as pessoas tenham, né, o Neto com certeza também, os professores do Nísia também, a gente quer construir uma outra memória, uma memória em que a gente saiba, a gente lembre que há outros atores históricos que não só esses heróis que aparecem nos meios de comunicação. Você falou dos livros, esses caras aqui já aparecem em livros. Os 4 aqui da Bahia, essas 3 aqui que eu vou falar já, sobre as quais eu vou falar já, já aparecem. O problema é que a escola não é mais uma referência cultural importante para a formação da memória histórica, né? É a televisão, são os meios de comunicação, né? Mas isso daqui já aparece em livros, sim. Professor, meu telefone está descarregando, já ligo de volta. Ok. Solange, fala você agora. Isso é tudo bem, Jean? Acho que respondi sua questão, né? Não sei. Vamos lá. Assim como eu era criança, o meu avô era escravo, né? Ele já faleceu uns anos atrás. E ele foi vendido por um fazendeiro na verdade, não falava fazendeiro, é um outro nome. Aí ele ficava naquela senzala, né? Aí foram lá escolher aquele tanto de negro, né? E levaram. Aí espanhou ele contava isso para a gente, né? E era muito humilhado, assim, na época, sabe? Muita humilhação, os escravos tinham muita humilhação, porque não podia ir no banheiro, era uma coisa assim que tinha muito para beber uma água, tinha quase que pedir por misericórdia para tomar uma água, naquela época, um copo de água. E aí, meu avô contava muito isso, assim, para mim, que aí chegou aquele homem naquele cavalo, né, que andava assim, aí escolhia, sabe? Escolheu a dedo aqueles escravos, e aqueles que não ia, apanhava, era como se não fosse nada, né, na época. Então, aqueles que eram os mais fortes, ia para trabalhar, né, aqueles que eram muito fracos, não servia para os fazendeiros, né? E aí o meu avô, ele foi comprado por esse fazendeiro, foi comprado, e aí o meu avô sempre atendia bem as ordens dele, né? Que era ordem, né? Sempre atendeu muito bem, só que aí chegou um tempo, esse fazendeiro morreu, né? E nessa fazenda que o meu avô viveu, ele não era assim tão maltratado por eles, né? Mas tinha muitas fazendas que o meu avô falava para gente que eles era amarrado, era chicoteado, era muito, muito. A escravidão, Solange, ela era, no caso brasileiro, assim como também no caso norte-americano, né, onde você teve a base da mão de obra de africanos escravizados, ela foi extremamente violenta, mas o que eu chamo a atenção é para dizer, eu sempre chamo a atenção para o fato de que a escravidão por si já é uma violência, o fato de existir, porque o que é ser escravo? Né? Para lembrar o livro da Kátia, que eu gosto de ler de vez em quando. Ser escravo é ser propriedade de outra pessoa. Igual ele era. É ser uma coisa. Os escravos, eles nem eram considerados seres humanos pela legislação portuguesa, porque o Brasil não tinha leis, né, para isso. Eles eram equiparados a coisas, né? Em latim tem uma expressão para isso, que eram os instrumentum vocali, né? Que eram animais que falavam. Mas a violência faz parte disso. A questão do não reconhecimento da humanidade do africano, né? Ou do escravo. Isso é terrível. E ele nunca foi assim reconhecido, né? Como meu avô contou isso pra gente, né? Até a casa que a minha avó mora, no fundo tinha aquele pau que ficava os escravos, sabe?
amarrado, tinha aqueles pesos enorme no fundo. Eu lembro até hoje. Pelourinho. Aquele chicote. O meu avô, ele, por fim, ele fugiu assim que o dono, né, dele, né, que era dono, né, era dono naquela época. Ele fugiu pelo um rio, ele contava que fugiu pelo um rio, que tinha que atravessar esse rio, e muitos escravos nessa época fugiam por esse rio, que tinha que atravessar. Acho que desses livros conta essas histórias desse... Os escravos, eles fugiam tanto, os africanos escravizados, que foi criada uma profissão, chamado capitão de mato, só para correr atrás de escravos, só para buscar escravos fugidos, de tanto que os escravos fugiam, né? Mas era uma forma de resistência, né? Uma forma de... Meu avô falou que como ele atravessou esse rio e ficou no meio da mata, escondido, sabe? Escondido, que tinha que se fazia buraco na terra com as mãos para se esconder dentro de buraco e botava folha, só ficava com a ponta do nariz, com um palito assim para respirar o ar. E muitos passava por cima. Muitos, Solange, muitos fugiam, né, iam para um lugar e se organizavam bem longe do litoral e formavam quilombos. Era isso mesmo. Eram aldeamentos onde habitavam escravos fugidos, brancos pobres, até indígenas. E o mais famoso deles foi o Quilombo de Palmares, aí em Alagoas, né, no século XVIII. Mas que seu avô aí sofreu muito, como sofreram todos os africanos. Sofreu, meu avô sofreu. Né? Meu avô sofreu tanto carregar peso, que ele carregava muito peso, como ele trabalhou nessa fazenda, que aqui as costas dele criou sabe aquele calambo que cria? Tipo como se cria em boi, aquele negócio? Então, eu sei. Criou no meu avô de tanto peso que ele carregava, como ele trabalhava na época, né? Aí até que a vida dele mudou, aí o pessoal foi mudando, né? Aí ele conheceu a minha avó, né? Casou com a minha avó, conseguiu comprar essa casa, que essa a nossa casa, lá da minha avó, era até de um fazendeiro que, na época, depois ele foi trabalhar também naquele negócio de garimpo, sabe, de ouro, que depois teve, né? Que é outra escravidão também, né? Garimpo foi outra escravidão também. Mas, Solange, o meu mestrado e o começo do meu doutorado, que eu não terminei, é sobre escravidão. É sobre escravidão. Eu adoro esse tema. Eu prometo que a gente pode, no futuro, aí, eu, Neto, Companhia Limitada, falar só sobre escravidão, que é um tema que, se deixar, eu falo 10 horas sem parar. Vai longe. Vai longe. Mas ainda hoje existe escravidão. Hoje é um tipo diferente, né, Luciana? Um tipo diferente. Né? Não, tem um lugar aqui no Pará que escraviza o pessoal para ir trabalhar. Também tem escravidão aí, situações análogas à da escravidão, né? Como o Ministério Público chama. E é crime hoje em dia, né? É criminoso. Tem uma fazenda no Belém do Pará que chama as pessoas para trabalhar, chega lá e escraviza. Não deixa, toma os documentos e deixa a pessoa trabalhando sem documento nenhum. E isso é crime, né? Quem faz isso tem que ir para a cadeia, né? Isso é crime contra a humanidade, de uma forma geral. Né? Aliás, no Brasil é crime previsto na lei. Né? Deixa eu terminar aqui, porque senão a gente não para de falar de escravidão. Eu me comprometo aí, daqui a algum tempo, Solange, você que gosta do tema, conforme os professores aí toparem, eu vou falar sobre escravidão com todo prazer. Esse é um tema que eu adoro, né? Adoro. Aliás, a maior parte dos livros que eu tenho em casa é sobre escravidão. Eu só quero retomar aqui, ó, aqui está o Tiradentes, que também, né, participou, a mesma coisa que aconteceu com ele, aconteceu aqui com esses 4 líderes da conjuração baiana, e aqui no caso do Tiradentes aconteceu em Minas Gerais, né, na região do Ouro Preto. Eles também lutaram pela independência, só que o Tiradentes ele é mais lembrado do que esses 4 aqui, né, foi aquilo que o Jean falou. Por que o Tiradentes é mais lembrado?
que a Inconfidência Mineira não teve participação popular, viu? O movimento mais da elite, da classe média, lá de Ouro Preto, né, de Sabará. Então, vamos lembrar disso, os heróis são construídos, né? Esse aqui virou herói, tanto é verdade que tem feriado hoje em dia, né? Hoje é 21 de abril, acho que é a data, é feriado nacional em homenagem a Tiradentes. Eu queria saber o porquê que não tem um feriado nacional em homenagem a esses 4 que morreram pela mesma causa lá na Bahia, 10 anos depois, né? Que a Inconfidência Mineira aqui é de 1789, a Conjuração Baiana é de 1799, 10 anos depois. Só para vocês perceberem como os heróis são construídos por uma memória, pelos meios de comunicação, pelos livros didáticos e por aí vai. Aqui embaixo coloquei a imagem de um haitiano, Toussaint de Louverture, que é o grande líder da independência no Haiti, tá? E que inspirou esses caras aqui, ó, tá? Aqui em Salvador. E lá no Haiti o bicho pegou. A independência lá não foi como no Brasil, não. Lá o bicho pegou, os escravos se revoltaram, né? Tem a Revolução Francesa de 89 também, que inspira bastante, como está lembrando o Marcos, essa galera aqui de Salvador, tem razão. E a Revolução do Haiti. Lá no Haiti, os escravos fizeram a independência, acabaram com a escravidão e tomaram o poder, né? E mandaram os brancos, lá era França, não era Portugal, né? E mandaram os franceses de volta para casa. E mataram aqueles que tentaram ficar lá. Na construção dessas memórias, né? Importante lembrar de uma outra coisa, as mulheres. Não pode esquecer, teve muitas mulheres que lutaram pela independência do Brasil. Isso se fala muito pouco nos meios de comunicação, se fala muito pouco nas escolas. Quem que é esta senhora aqui? Maria Quitéria. Maria Quitéria, ela comandou na Bahia tropas. Ela não podia ter mulher no exército, né, nas tropas. Ela se vestiu de homem para lutar pela independência. E foi reconhecida depois, inclusive, por Dom Pedro I. Mas é uma mulher que lutou pela independência que não tem... Você não tem essa memória, né? Falar de Tiradentes, todo mundo lembra porque tem feriado. Mas não tem um feriado para Maria Quitéria. Por quê? Porque ela é mulher, né? Porque nossa sociedade é machista, branca, de olhos azuis, e o Tiradentes, ele se parece mais com isso do que os outros, né? Essa do meio aqui, ó, é a Maria Felipa, lá na Bahia também, mulher porreta. Sabe essa mulher o que ela fez com a turma dela? Botou fogo em 40 navios portugueses, 40 navios de guerra. Meteu fogo, comandou tropa. O pessoal lá, os portugueses estavam atrapalhando o comércio que ela fazia na praia. Ela meteu fogo em 40 navios portugueses e ajudou bastante na independência. Porque lá na Bahia, né, houve uma guerra que se estendeu até 1823. Eu falei isso na aula passada. E aqui a Joana Angélica. Joana Angélica é uma religiosa que não permitiu que as tropas portuguesas entrassem num convento. Ela foi assassinada. Eu não me lembro exatamente onde isso foi, acho que foi em Salvador. Ela foi assassinada, né? E não é lembrada como heroína, né? Percebam que os heróis são meio que escolhidos por quem faz leis, por quem faz feriados, né? Por quem determina que vai existir um feriado, pelos meios de comunicação, por quem escreve livro didático, por quem dá aula, né? Os heróis são escolhidos. Você pode construir qualquer herói. Qualquer um pode ser herói. Mas, enfim, aqui no final, né, eu queria o quê? Tem aqui uma explicaçãozinha que eu não vou dar, não, mas o material que o Neto colocou como atividade já explica isso, senão não vai dar tempo. Eu queria, antes de colocar o vídeo, né, lembrar vocês que a gente precisa pensar, né, o Brasil, então, se torna independente de Portugal em 1822. Mas espera aí, continuou tendo mão de obra escravizada. O Brasil se tornou independente, não acabaram com a escravidão. Não acabaram, a escravidão permaneceu até 1888, portanto, 88 menos 22, 66 anos, né, se a minha conta estiver certa. Então, que nação que você consegue construir com a continuidade de trabalho de africanos escravizados? Esse é um grande problema, né?
A questão dos heróis nacionais. Quem é herói? Quem é o herói? Dom Pedro I? Peraí, mas e aqueles que lutaram? E as mulheres que lutaram? E tantas... Nossa, eu falei só um pouco, gente. Só falei um pouquinho, só falei assim, uma poeira só, do que se poderia falar de tanta gente que morreu e que lutou pela independência. Como é que você fala assim? O Brasil está livre de Portugal, mas continua tendo escravidão. O que é liberdade? O que é escravidão? O Brasil é independente, tá, mas ele foi de fato um país independente? Se tornou? Né? Ou será que ele é um país dependente ainda? Isso tem a ver com a discussão que o Jean levantou lá passada. Né? O Brasil, será que continua sendo dependente? Né? O Brasil, por um acaso, faz chip para celular? Não, não consegue fazer. O Brasil não consegue fazer o chip para celular, então ele tem que exportar soja para comprar chip de celular. Enfim, todas as discussões aí, que nesse momento, elas são mais para vocês abrirem a cabeça e discutirem livremente, e menos para ter respostas definitivas. Deixa eu colocar aqui os 3 minutos de vídeo da Lilia Schwartz, que infelizmente, ela trabalhava na Unicamp na época que eu fui aluno lá, mas infelizmente eu não tive aula com ela. Ela trabalhava já lá, ela era professora. Vou compartilhar com vocês o vídeo. Lilia Moritz Schwartz, falando sobre a independência. E aí vocês vão me dizer se estão ouvindo ou não. Uma conversa. Lília, hoje, 198 anos da nossa independência, caminhamos aí para o bicentenário dessa efeméride, com o Brasil numa situação bastante complexa e polarizada, enfim. Você acha que a gente já cumpriu esse ciclo da independência ou a gente ainda carrega muitos resquícios do nosso período colonial, das raízes desse Brasil colonial que atrapalham que isso se consuma, né, de uma maneira efetiva? Eu tenho certeza que nós ainda carregamos, né, a nossa própria independência. Foi uma independência que não foi revolucionária, tampouco romântica, né? Ela foi um golpe, né? Um golpe das elites, sobretudo do Rio de Janeiro, né? Em torno do imperador, que garantiria não só o não desmembramento do Estado, mas garantiria, sobretudo, o sistema escravocrata. E já na época se dizia que a independência criou um Estado, mas não criou a nação. Isso porque naquele momento, estamos falando de 1822, não existia exatamente Brasil, né? Brasil era uma referência às províncias portuguesas na América do Sul. Então, a tentativa da independência, do processo de independência, foi criar uma história europeia, masculina, é claro, uma história colonial, uma história imperial, como se isso fosse um destino. Não é à toa que províncias como Pernambuco, né, não assumiram num primeiro momento a independência, assim como a Bahia, né? Então, acho que esse é um processo dividido, essa é uma história ainda mal contada, né? Seria preciso contar essa história por outros lados. Nossa independência aparece como uma independência sem povo, né? Ou seja, sem reação, né? Pedro I não tem nada de Bolívar ou São Martim, né? Enfim, não decretou que iria expulsar os portugueses, né, da América, até por motivos óbvios. Então, essa independência, que foi uma anomalia dentro das Américas, né, porque justamente criou uma monarquia cercada por repúblicas de todos os lados, essa independência, esse processo ainda está se fazendo. E eu acho que é o momento de nós pensarmos o que é que nós vamos comemorar agora, esse ano, no 7 de setembro, e também em 22. Na época, como você comentou, Vera, patriotas, não sei se vocês sabem, mas patriotas eram os dissidentes, né? Não eram aqueles que agiam contra a coroa. Isso era ser patriota. Interessante pensar nesses termos e jogar para os tempos da agora. Ou seja, que independência a gente vai querer contar? Né? Que história nós vamos querer narrar? Uma história tão branca, né? Uma história sem povo, uma história que não tem outros grupos sociais, que não inclui negros, que não inclui indígenas, que não inclui mulheres. Ou nós vamos contar essa mesma história agora, em 22? Eu acho que é preciso que a gente trabalhe aí, construa uma mudança na própria imaginação histórica dos brasileiros. Certo. Você teve aí, então, a Lilia Schwartz falando um pouco sobre aquilo que nós falamos, né? Como a independência é esse processo
mal contado, ainda mal contado, né? Que a ideia de que é preciso contar a história da independência sob vários aspectos, sob o ponto de vista do povo, do ponto de vista do escravo, do ex-escravo, dos brancos, dos pobres, não somente do ponto de vista das elites. Essa mensagem que a Lilia deixa para a gente, aí, a Lilia Schwartz, no vídeo, tá? E é isso. E é isso. Assim, ela falou de uma última coisa antes de eu passar a bola para o Neto. O Brasil é o único país da América que, após a independência, criou um sistema de governo monárquico, ou seja, teve rei. Em nenhum outro lugar da América teve. O Brasil é o único país da América, né, em que houve monarquia. Ela chama isso de anomalia, né, no vídeo. Vamos lá para o professor Neto, que agora passa a comandar a nossa live. Vamos ter o prazer enorme de ouvi-lo. Neto, a bola é tua. Adalto, obrigado, viu? Por essa explicação aí maravilhosa aí, né? Sobre esse olhar do povo, né? Sobre a respeito da nossa independência. Então, essa era a nossa vontade aqui, né? De falar com vocês, né? E tentar quebrar um pouco essa história branca, né? Tradicional, contada pelos ricos, né? Pela elite que dominou esse país durante tanto tempo, ainda domina. E aí, eu tinha prometido para os alunos que eu ia fazer uma poesia aqui meio no estilo de cordel, né? Não sei se vocês lembram o que é o cordel, aquela poesia popular, muito comum, né, Divina? Lá no Nordeste, né? Que as pessoas penduram as poesias assim no varal. Então é uma poesia assim que vem desse povo, né? Que nunca foi falado, nunca foi comentado, né? Que não é, como a Adalto falou, digno de um feriado, né? Do pobre, do negro, da mulher, do indígena, que tanto sofreu, né? Tanto sofreu para que esse país se tornasse livre e ainda não conseguiu, né? E que com a desigualdade social tão grande que a gente tem, né? Com a pobreza tão enorme, né? Com o índice de desemprego, de analfabetismo tão grande que a gente ainda permanece no Brasil, a nossa liberdade ainda está muito longe de acontecer. Então, a poesia que eu fiz aqui é uma poesia bem simples, espero que vocês gostem, né? Ela vai contar um pouquinho a história lá do Dom Pedro I. O Dom Pedro I, depois, ele vai, pouco depois, alguns anos depois da independência, ele vai embora, deixa o filho dele aqui, que fica durante várias décadas, Dom Pedro II, e que depois é banido. Quando o Brasil vira república, ele é banido e vai embora para a Europa e depois morre, né? Entristecido, meio solitário lá na Europa, né? Então, vai contar um pouco essa história, espero que vocês gostem, tá bom? Eu vou aqui declamar para vocês, deixa eu abrir aqui. Vocês querem que eu coloque a poesia na tela ou depois eu posso mandar para vocês? Posso mandar para vocês depois, né? Deixa eu... Bom, para declamar precisa pôr chapéu, viu, gente? Senão eu não consigo, tá? Então, vamos lá, ó. Dizem que a nossa independência foi feita no grito com a espada na mão. Dom Pedro montado, com os olhos vidrados, os punhos fechados, proferiu o bordão. Daquele dia para frente, ninguém mais ia obedecer, nem ser tratado diferente, de respeitar a sua gente, para então poder crescer. Mas, como o relógio atrasado, alguma coisa de errado a história quis fazer. E no destino fez traçado, qual choro de viúva, o caminho de saúva, no que foi se a suceder. Dom Pedro perdeu o brio, não viu o fio do pavio, embarcou-se num navio para distante aborrecer. Deixou o filho querido, regente sem ter crescido, que rei se fez depois. Barba grande, bem vestido, se esqueceu dos oprimidos, governou para os protegidos, mas também tem seu valor. E os anos foram passando, e a tal da liberdade, que gritada no riacho, na frente da sordadela, não passou de fino facho, fez do pobre o seu capacho, e pro povo foi quimera. E aquela gente banguela, sem sonho, vida e viela, nem um pão com mortadela se viu no direito de ter. Do suor das suas mãos, no roçar da servidão, viu tomado o seu chão pro patrão se enriquecer. E os escravos que eram tantos, vivendo a dor dos seus prantos, não podiam com as mágoas, e nas noites enluaradas, quando o mal dava uma trégua,
Da viola e da batida surgia de muitas léguas uma moda mais sentida e mais profunda do que os cortes do chicote que vergava nas costas da pretaiada sob o sol do meio-dia. Isabel fez o favor para o escravo ou para o senhor e decretou a alforria. Nascia nova esperança, mas daquela terra lembrança que o dia da pátria parira não vingou uma só semente, e a liberdade dormente que toda a gente queria jamais pôde abrir as asas, qual casulo de cigarro no bico da curruíra. E o Brasil tornou república assim, da noite para o dia, causando muita agonia para a família imperial. Foram embora para as Europa, deixando tudo, inclusive as tropas, e o poder com o marechal. E como sempre acontece, nessas passagens distantes, da história lembrada, sempre nos mais importantes, não teve voz outra vez o pequeno, da vida política sabendo de menos, focado na lida, na terra e no pão, deixado de fora de toda discussão, do próprio futuro não fora chamado, ficando na margem de qualquer decisão. Muitos vieram depois, vestido de farda ou terno de linho, esqueceram do negro, da mulher e do índio. Falaram em paz e democracia, mas a lei da igualdade que a letra escrevia foi vento rasteiro e não vendaval. Sem força, sem graça, poeira vazia, tal como o Saci dando correria e fazendo de bobo o cão no quintal. E esse dia relembro, junto com todos vocês, e peço a Deus o setembro em que o brasileiro possa mesmo ter vez. E chegue de fato essa tal primavera da liberdade de todos, de uma nova era, em que um povo forte na educação não pense em morte ou explorar seu irmão. Que a independência, sem ser fantasia, se instale na alma, no corpo e no dia de todo aquele que pisar nesse chão. E que a violência e toda a tirania suma de vez desta terra sofrida, cansada do sangue e da vilania, vivendo no eco da escravidão. Gostaram? Lindo! Amei! Eu falei que estava lindo. Parabéns, obrigado. Parabéns! Obrigado. O Adalto aprovou, falou assim, então tudo bem, né? Eu fiz o 10 com o Thiago também. O Thiago falou, não, tá aprovado. Né? Depois eu mando para vocês, né, para vocês darem uma olhada no texto, na estrutura, e ver como ele bate um pouco, né, com aquilo que o Adalto falou, né? Neto, sensacional, hein? É sensacional. Parabéns. Muito bem escrito. Parabéns muito... mesmo. Já pode ser poeta, professor. Mas o Neto é poeta. Tá chique no último. Depois eu mando para vocês, tá? Eu vou copiar tudo no caderno. E manda no grupo também, né, Neto? Manda no grupo da escola para os professores poderem ter essa poesia, né? Porque Neto, quando eu crescer, eu quero ser igual você. Eu vou publicar no meu Facebook, vou colocar seu nome lá. Tá certo. Do autor Emílio Claro de Oliveira Neto. Muito bonito. Muito lindo. Parabéns. E a gente, né? A gente está lutando pela liberdade, né, pessoal? Todos nós, né? A liberdade de igualdade de condições, né? Que a gente possa... Para que todo mundo possa ter as mesmas oportunidades, não é verdade? Calor! Né? Sem dúvida. O que é liberdade sem educação para as nossas crianças? O que é liberdade sem trabalho, emprego digno, né? Sem emprego digno, né? Liberdade pressupõe. Engasgou com aquele cigarro louco lá? Engasgou. Ave Maria. Nauzira, fecha o microfone, minha querida, por favor. Obrigado, querida. Mas o que é liberdade sem boa educação para as crianças, boas escolas, né? Um trabalho digno para as pessoas, né? O que é liberdade sem dignidade material, né? Se as pessoas terem possibilidade de trabalhar e comprar sua casa, isso aí, liberdade sem isso é meio complicado, né? Mas, enfim, Xelavi, é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Já são 9h da noite. Agradeço novamente ao Neto pela poesia, que me emociona muito, porque eu
Eu estudei escravidão por 4 anos na universidade, no mestrado, comecei o meu doutorado. Eu tenho uma ascendência negra, né, na minha família, em Juiz de Fora, interior de Minas. Então, eu tenho essa afeição, apesar de ter um lado italiano também, né, que é o lado da minha mãe. Mas eu tenho uma relação muito emotiva com esses temas, né? Mas eu agradeço por isso, inclusive, e me emociono mesmo. Eu sou muito chorão, viu, gente? Choro fácil. E é uma poesia de chorar, né? Isso me lembra um pouco do Ariano Suassuna, me lembra um pouco não só do Suassuna, dos outros, né? Do Rolando Boldrin, né, que você me falou outro dia, mas me lembra um pouco mesmo que não seja, né, seja verso, seja prosa, não seja verso, né, os sertões, né, do Euclides da Cunha, né, de uma forma diferente, né, bem diferente, mas me lembra. Porque há uma literatura no Brasil muito forte, né, que fala sobre povo simples, que fala sobre, pega Jorge Amado, a tradição de Jorge Amado e Companhia Limitada dos anos 30, 40, que é uma literatura que fala sobre esse povo simples, nós, né, nós que trabalhamos, somos pretos, morenos, pobres, brancos, italianos, pobres, seja lá o que for. E o verso, né, o verso se emociona porque trata disso. Mas eu fiz essa semelhança apenas para lembrar que tem muita gente no Brasil de boa qualidade que fala sobre pessoas simples, né, como nós somos, ou como eu sou. Né? Eu sou um caipira, graças a Deus. O Rolando Boldrin também, né, por isso que eu admiro ele tanto, que ele é tão caipira quanto eu. O professor Almir Sater também é um bom prosa, né? O Almir Sater, Renato Teixeira. Renato Teixeira. Pessoas maravilhosas, eu gosto também. Sem dúvida, grandes poetas, né, que transformam suas poesias em música. Muito bem, jovens. Vamos lá, vocês querem falar mais alguma coisa? Jean quer falar, Adneide, Divina, Solange, Nauzira, Carlos. Professor! Oi, Adneide, pode falar. Eu crescer, eu quero ser igual o professor lá. Ao Neto? Eu também, eu queria falar isso se eu tivesse idade para isso, né? Porque ele é mais novo que eu há alguns anos, eu diria que eu tenho uma boa inveja do professor Neto, uma inveja muito generosa. Olha para chegar ao topo dele. Mas é sensacional. A gente vai ter oportunidade de fazer sarau na escola, né? Aí vocês vão ter oportunidade também. Todos nós, eu quero ouvir, eu vou fazer minhas poesias também, a Solange, a Adneide, Divina, todo mundo tem que fazer suas poesias, né? Nauzira, o Jean, essa coisa bonita que é a poesia. O Silas fica quietinho, mas está lá sempre ouvindo e participando. Observações do Silas, né? Sempre observações pertinentes, né? Sempre.